Eu queria dizer que, como constituinte, tenho que reconhecer que cometemos um equívoco na elaboração constitucional, no artigo 55, que trata da perda de mandato. Será sanado, até porque já foi, no caso específico do senhor Dom Adam, pelo Supremo Tribunal Federal, que é, no sistema republicano brasileiro, o poder que compete, e no nosso ordenamento jurídico, o poder a quem compete a interpretação constitucional e a aplicação da Constituição brasileira. Mas nós cometemos um equívoco, porque colocamos o poder legislativo, em alguns momentos, como se pudesse se transformar num tribunal de exceção. O Supremo Tribunal Federal condena um parlamentar pela prática de crime capitulado no Código Penal brasileiro. A sentença transita em julgado, ele perde os seus direitos políticos, mas o parágrafo 2º do artigo 5º determina que esta Casa discuta esta sentença transitada em julgado e possa, é uma hipótese, possa, pelo voto secreto, tornar-se sem efeito. Que é isso que diz o parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição. Ou seja, é uma estultice, equívoco nosso. Até porque esse poder legislativo só julga parlamentar quando ele pratica infração ao regimento ou atentado ao decoro. Prática de crime comum é com a justiça. Dizendo isso, dizendo do nosso equívoco, que vai ser sanado neste momento, até porque o Supremo Tribunal Federal e a própria República Brasileira não pode ficar vendo parlamentares condenados e que deveriam já estar na cadeia, tendo a possibilidade oferecida, como foi neste procedimento, de que esta Casa possa, por voto secreto, dizer que não se aplica a perda de mandato. A que ponto se chega de imaginar um tribunal de exceção, aqui representado pelo plenário da Casa, contra uma sentença do Supremo Tribunal Federal, condenando um cidadão, antes de tudo, perda dos direitos políticos e ainda a pena de detenção nas penitenciárias brasileiras. Quero aqui agora argumentar. Nos termos do artigo 95 do Regimento Interno da Casa, formulo a questão de ordem sobre esse procedimento. Trata-se, mais especificamente, da forma como tal questão deve ser encaminhada por esta Casa diante do que estabelece não apenas a Constituição Federal, no seu artigo 5º, 55, parágrafo 3º, mas, por outro lado, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem suscitada durante a sessão de julgamento, que não conheceu dos embargos de declaração do deputado Natan Donadon nos autos da ação penal número 396. Abre o tempo porque é uma questão de fundamental importância. Aqui faço apenas um pequeno adendo. Este assunto é de fundamental importância, inclusive, para a próxima etapa, que será em relação aos mensaleiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal e ainda hoje deputados aqui nessa Casa. O que se verifica é que a mesa diretora deliberou pela aplicação do rito previsto no parágrafo 2º do artigo 55, no qual a perda de mandato é decidida pelo voto secreto e maioria absoluta do plenário, assegurado ampla defesa. Aí, mais um adendo. Mas defesa sobre o quê?
Ele vai se defender de um crime pelo qual foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal aqui no plenário desta casa? Nós não somos tribunais de justiça. Nós não podemos julgar nenhum crime praticado na legislação brasileira pelo Código Penal. Isto não é nossa competência e ele vai se defender junto a quem? Essa defesa ele já fez no Supremo Tribunal Federal e lá foi condenado. Nós não somos nenhum grau recursal da justiça brasileira. Por favor, isso é uma estultice. Por erro nosso. Deputado Roberto Freire, contudo, eu entendo. Regimentalmente, o senhor tem 3 minutos. É claro que nós vamos abrir. Não, mas eu peço nós vamos a Vossa garantir, Excelência. mas eu gostaria que o senhor formulasse sua questão de ordem. Não, eu estou formulando. Isso. Estou formulando. Isso são nós vamos abrir o tempo, mas só estou lembrando. Claro, por favor. Uma sessão como essa, eu estou discutindo, não é uma questão menor. Lamentavelmente, eu ontem não pude falar quando da decisão do presidente da casa. Estou trazendo a tempo hábil. É importante que esta casa tenha um posicionamento sobre isso, porque eu não estou fazendo uma questão de ordem menor, não é um problema interno, é um problema da República. Nós estamos correndo o risco de um impasse institucional. Não se trata apenas de prender o deputado condenado, não. É um problema desta casa se arvorar com base neste parágrafo, que foi um equívoco da Constituinte, que já foi sanado pelo Supremo, mas que essa casa não entendeu, de que não pode se transformar em tribunal de exceção ou grau recursal contra o Supremo Tribunal Federal. Entendo que o proceder desta casa estaria descumprindo ordem judicial, já que se pronunciou no sentido de que a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente após o trânsito em julgado é decisão daquela corte. Não cabe à Casa do Congresso, segundo decidiu o Supremo, deliberar sobre a perda ou não do mandato do parlamentar com sentença criminal condenatória, albergado sobre a causa da coisa julgada. Ressalto que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo deputado Nalton Donadã junto ao Supremo Tribunal, o entendimento sufragado pelos ministros foi reiterado. A relatora da ação penal respondia ao deputado Donatan, a ministra Carmen Lúcia, consignando em seu voto que, condenado criminalmente um réu de mandato eletivo, caberá ao Poder Judiciário decidir sobre a perda de mandato, notadamente quando condenado pela prática de crime contra a administração pública. A ministra afirmou ainda que, determinada a suspensão dos direitos políticos, tanto a suspensão quanto a perda do cargo são medidas decorrentes e exequíveis após o trânsito em julgado da condenação criminal. Um outro adendo. Como se admitir que alguém sem direitos políticos, que perdeu exatamente por uma condenação criminal da mais alta corte deste país, possa continuar exercendo o mandato? Porque é uma hipótese que é dada aos parlamentares em voto secreto. Cassar o mandato ou não. E se não cassar? Nós vamos ter esse esdrúxulo, eu não chamaria nem paradoxal, mas é um esdrúxulo caso de alguém sem direitos políticos exercendo o mandato, o mais alto mandato político que uma nação tem, que é representante popular. Portanto, o procedimento a ser adotado para a declaração da perda de mandato do senhor Nalton Donadã deve ser o rito previsto no parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal, que trata apenas na declaração da mesa da perda do mandato, cumprindo a decisão judicial. E não mandando nos termos do parágrafo 2º deste mesmo artigo para a Comissão de Constituição e Justiça, abrindo prazo de defesa, defesa não se sabe de quê, mas a defesa vindo a plenário e por voto secreto, se caça ou não mandato. Queremos instaurar, repito, um tribunal de exceção e condenar a República à crise institucional. Evidentemente que está um grave equívoco e peço que seja revista essa decisão e que se
faça a perda do mandato apenas por mera declaração nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal. Até porque isto, aplicado agora, vai se aplicar também aos mensaleiros.